gente tem que fazer uma hemostasia também, então hemostasia é parar o sangramento, né? Então essa chance ela é maior de acontecer nos quadros agudos. Dá para ver que então, é uma cirurgia bem mais trabalhosa, sangra mais, né? Mas não é também nenhum sangramento tão significativo, mas comparado com a outra, o sangramento é maior. De doença sangrava muito mais quando a gente tinha que fazer aberto totalmente. Sim, né? Com certeza. Não, gostoso de ver isso, porque é todo limpinho, né? Não tem sangue, nada. No meu Só vê a retirada do órgão, né? No meu treinamento de cirurgia geral, na época, nem existia essa possibilidade. Se tu falasse em fazer cirurgia endoscópica, os caras te chamavam de maluco. Aliás, a primeira vez que fizeram com cicatriz reduzida, eu me lembro dos professores dizendo, os caras vão matar a gente, não sei o quê. Hoje em dia, experimento oferecer para alguém, que eu digo, a medicina muda muito. Não só na parte cirúrgica, como na parte de tratamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala... Mudando, né? Sempre Todo mudando. dia tem coisa nova. Então, quando se fala em hormônio, tratamento, suplementação, o pessoal diz assim, isso aí dá câncer. Eu digo, onde é que está escrito isso? Primeiro, não tem escrito. Não, mas eu acho que, eu digo, acho que... Não, mas é que a gente tem medo. Medo a gente tem de andar de avião, andar a cavalo, médico, vir com esse papo, né? Então, assim, isso é um exemplo do que mudou a medicina. Eu fiz cirurgia geral, acho que uma cirurgia bem feita na Santa Casa. Se fazia, olha, o residente fazia quase tudo que se podia fazer, né? E treinamento em endoscopia, eu não tive. Quer dizer, olha o que mudou e não... Tudo bem, são 30 anos, tá? Mas 30 anos não é tanto tempo assim, né? Bom, vamos para o comercial. Na próxima, a gente pode falar de apendicite, de né? hérnia e apendicite. Ih, será que dá tempo tudo isso? Dá. Acho que nós vamos ter que trazer ele de novo. Nós trazemos depois, se for o caso. Não tem problema. Então não saia daí que nós vamos falar de lá, apendicite então. depois. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre hérnia, né? Que eu acho que é uma cirurgia que ainda hoje muita gente sofre com esse problema e muita gente tem medo, né? E é uma cirurgia basicamente hoje em dia ambulatorial, né? Para quem é leigo, como é que sabe assim, ó, eu tô com uma hérnia que eu tenho que procurar o médico? Quais os sintomas, assim? Bom, a hérnia é uma doença, uma patologia cirúrgica muito frequente, né? Ela é bem mais... Vamos então dividir assim, que a gente tem mais frequente que a gente vê no consultório. As hérnias inguinais, ou seja, as hérnias na virilha, né?
Quem tem mais é homem ou mulher? Muito mais frequente no homem do que na mulher. Né? Sintomas, basicamente dor, né? Dor na virilha. Né? Geralmente essa dor piora quando o paciente, se ele tosse ou se ele, né, vai fazer algum esforço. Né? Por quê? Porque existe um defeito ali na musculatura naquela região da virilha, que é por onde o intestino acaba forçando ali, fazendo com que sinta dor. Né? Então, o paciente tem basicamente dor na virilha. Né? Existem vários tipos de hérnia, né? Desde hérnia, né, cerebral, hérnia na coluna, as hérnias no abdômen. Nós tínhamos um parente que usava uma funda porque achava que tinha uma hérnia. Por isso que eu estou te perguntando. Ele achava que ele tinha uma hérnia abdominal, então ele usava uma 10 anos. 10 anos. Por isso que eu estou perguntando. Como é que a pessoa sabe que foi lá para eu operar ele. Ele saiu sem a funda e sem a hérnia, não tinha nada. Não, então assim, a gente tem as hérnias inguinais, que a gente chama, que são essas hérnias na virilha, né, que antigamente, né, era muito comum as pessoas usarem a funda para não ter que operar. Né? Isso nem se usa mais. Nunca se usou, isso nunca foi tratamento. Isso é uma coisa, aliás, altamente vamos chamar empírica. digamos, um tratamento rudimentar e empírico, acho caseiro. Mais caseiro no interior, né, porque acho que aqui não... Acho que se eu vi uma vez alguém usar isso, foi muito, né? Mas nós vimos ele, Mas era muito engraçado, porque assim, ó, ele é uma pessoa fantástica, ele tinha dor, entendeu? Não, ele não levantava nada, tudo era mulher tinha que fazer porque ele tinha uma hérnia. Até que ele foi pro meu irmão examinar e não tinha hérnia nenhuma. Já tinha sido operado ou não? Já tinha sido operado. Tinha sido operado uma vez e ele achou que tinha recidivado e continuava com a funda, entendeu? Mas era uma hérnia inguinal ou era uma hérnia... Era uma hérnia inguinal. Tá, porque o tipo de hérnia é hérnia incisional. Não. Né? A incisional é essa. Quando a pessoa faz uma cirurgia e aí, por N razões, né, naquela região onde tem a cicatriz, ela pode formar uma hérnia, pode formar um abaulamento ali. Ou seja, a musculatura ali pode vir a ceder e aquilo formar uma hérnia. Então, a gente chama de uma hérnia incisional. Né? Como fazer o diagnóstico? O diagnóstico, basicamente, na imensa maioria dos casos, é dor. O sintoma é dor, né? Uma dor localizada. E fica um abaulamento. E geralmente um abaulamento. Né? Ou então a pessoa pode eventualmente notar que está em pé depois do banho, né? E ver que tem algum abaulamento no abdômen. Pode até não sentir dor, né? Mas o sintoma mais comum, no caso da hérnia, é dor. Né? E o diagnóstico... O exame clínico, na imensa maioria dos casos, né, no consultório se faz o diagnóstico das hérnias inguinais, das hérnias incisionais. Eventualmente tem que recorrer a algum tipo de exame um pouco mais específico. Geralmente o paciente já vem com o diagnóstico, né? Eles já vêm dizendo que porque é uma coisa bem comum, assim, né? Então, frequentemente, ainda mais se é homem, estou com dor na virilha, alguém já dá o palpite, sabe? Né? Quem sabe tu não tem uma hérnia e tal. O pessoal vai muito para o Google hoje em dia. Dr. Google é Dr. Google, fantástico. Muito por YouTube. Eu me lembro uma vez que eu estava num plantão e me apareceu um paciente com dor para caminhar, uma dor na região do saco. Disse assim, qual é o teu problema? O que está te afetando? Sabe? Eu estou com cisto pilonidal infectado. Nossa, o cara é médico. Tu é médico, tu é colega? Não, sou advogado. Ele foi para a internet, pesquisou, e tinha inclusive visto um vídeo, né, parece que no YouTube, de uma drenagem no cisto pilonidal, então ele já sabia tudo até que ia ser feito. Então, e ele tinha realmente? Tinha. Acertou o diagnóstico. Nossa! Acertou. É interessante, né, porque a informação tá muito disponível, né? Tudo está muito disponível. Hoje em dia está difícil de mentir, né? Porque é o que eu digo, olha, se o cara for um pouquinho antenado, ele só cai, primeiro, se informar no Conselho Federal de Medicina se o colega é especialista, que é o que a gente tem falado 300 vezes aqui, né? Segundo, não é o fato do cara ser especialista que eventualmente está te oferecendo um tratamento fantasioso, né? Toda vez que, e eu escuto, ainda hoje escutei isso, né? Por isso que eu digo assim, parece mentira, mas, o fulano e o ciclano estão fazendo um tratamento que o doutor ciclano inventou, que só ele sabe. Eu digo, que maravilha. O cara não ganhou o prêmio Nobel, não ganhou nada, mas só ele sabe. Só ele sabe. Então esse negócio assim, tratamento mágico
onde o médico inventou, só ele sabe fazer, pessoal, olha, vocês só caiam nessa se quiser. Eu não conheço nenhum. Tu conhece, Daniel? Não, sempre tem que se informar, né? Atualmente, mesmo tem páginas de hospitais brasileiros, né? De sites de clínicas com muita informação. E se a pessoa tiver algum conhecimento de inglês, então, assim, os sites de hospitais americanos, tu tem tudo ali atualizado, toda a informação muito bem, né? A própria... o site da PubMed, né, que a gente faz a pesquisa bibliográfica, também tem uma parte dela que é para a pessoa, né, que não é médico, né, para o leigo também tem informação, então o acesso à informação está muito grande. Né? O próprio Dr. Google, tá, tem o Google Acadêmico, onde tem os trabalhos ali que são trabalhos indexados, quer dizer, trabalhos que foram aprovados pela sociedade científica. Exatamente. Então, por isso que muita gente chega com o diagnóstico, né? O Google convencional tem muita porcaria, ele tem muita informação de revista leiga. Que nem sempre é verdadeira. Que nem sempre é verdadeira, mas assim, o Google Acadêmico, ou escola, né? Você vai ter ali os trabalhos publicados, os trabalhos científicos, quer dizer, trabalhos sérios. Então, hoje em dia, você só é enganado se você quiser. A informação está muito disponível, né? Mas o tratamento das hérnias também não é sempre o mesmo, né? O tratamento basicamente é cirúrgico, né? Como é um defeito na musculatura, não tem uma medicação, não tem uma fisioterapia, alguma coisa que tu possa fazer para corrigir aquele defeito, né? Então, na verdade, o tratamento é basicamente cirúrgico, tem que operar, né? De preferência assim que possível. Por quê? Porque com o passar do tempo, todas essas hérnias elas tendem, né, a aumentar. Né? Porque a pessoa, no dia a dia, tudo que a gente faz, a gente usa a musculatura do abdômen, né? Então a gente está sempre se mexendo, a gente está sempre gerando pressão dentro do abdômen, a tendência dessas hérnias sempre com o tempo ir aumentando. Então isso é um bom aviso, né? Porque às vezes as pessoas, não, eu estou conseguindo lidar, vai piorar. Se não tratar, vai piorar. A tendência sempre é piorar e um dos grandes problemas é se a pessoa tiver uma situação que a gente chama de que pode ter um encarceramento da hérnia, ou seja, ela faz um esforço físico um pouco maior, aquele conteúdo da hérnia, que geralmente é uma alça de intestino, ela pode sair para fora e a pessoa não consegue botar de volta. Né? Daí então, é uma urgência. Aí né? isso torna uma urgência. Aí, ao invés de fazer uma cirurgia eletiva, né, com todo o preparo, com toda aquela... que a pessoa pode se preparar, ela pode fazer exames pré-operatórios, ela vai ser operada nas melhores condições possíveis, acaba virando uma cirurgia de urgência. E, às vezes, até pode ser um quadro bem sério, na medida em que não só pode trancar o intestino ali, como ele pode ficar sem circulação. Né? E a gente tem que transformar, então, numa cirurgia com o abdômen aberto, ressecar parte do intestino que está sem circulação. Pode se tornar um quadro bem complicado. E, normalmente, a cirurgia é uma cirurgia aberta daí? Basicamente, assim, se faz... Eu acho que atualmente, pelo menos daqui no nosso meio, a grande maioria está fazendo por cirurgia aberta, né? É possível também fazer por vídeo, mas hoje em dia se esbarra principalmente na questão do custo, né? Porque ela implica no uso de materiais com um custo bem maior do que os materiais que se usa geralmente para cirurgia de vesícula ou para apêndice, né? Então, isso talvez seja a maior restrição, né? Para se fazer a cirurgia por vídeo. Então, eu acho que a maioria atualmente faz cirurgia aberta. Tu falou em apêndice, né? A apendicite ainda um dos quadros mais frequentes que vocês recebem na urgência? É muito frequente. Então, e como é que a pessoa sabe que ela tem uma dor de apendicite? Quais são os principais sintomas? Bom, então assim, primeiro que vai ser geralmente uma pessoa jovem, né? A apendicite ela começa a ser mais frequente na faixa etária ali dos 10, 15 anos até uns 35, 40. Não que pode acontecer depois, não? Pode. Tá. Eu acho que eu operei um paciente com 70 e poucos anos aí faz um ano e pouco atrás, né? Então pode, não é comum, mas pode. Mas ela é mais frequente no que a gente chama de adolescente e no adulto jovem, né? Então basicamente é uma dor, né, que a gente diz que geralmente começa na parte do meio do abdômen e depois com o tempo ela muda de lugar. Esse é o quadro típico, né? Lado direito. Começou com dor no meio,
pouquinho acima aqui do umbigo, ao redor do umbigo, teve um pouco de enjoo, né? Ficou sem apetite, pode ter tido um pouquinho de febre, e essa dor depois ela pega e muda, né? Então, do meio do abdômen, ela passa para a fossa ilíaca direita, que é a parte mais à direita e mais inferior, próximo aqui da virilha, né? Esse é o quadro típico, numa pessoa, num adulto jovem, num adolescente. O tratamento, basicamente, hoje em dia, ainda é cirurgia aberta ou se faz endoscópica? Depende de onde se está. Assim, ó, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a maioria dos hospitais, eu acredito que estão fazendo, né, se faz cirurgia laparoscópica, né? A cirurgia aberta ela ainda é feita, né? Mas basicamente quando tu tem dúvida do diagnóstico, às vezes tu acha que pode ser alguma coisa diferente que não seja apendicite, eventualmente tu já pode partir para a cirurgia aberta. Ou então o que acontece quando tu começa a cirurgia por vídeo e tu vê que é alguma coisa diferente, ou então tu detecta uma situação em que vai ser difícil tu conseguir manipular só pela videolaparoscopia. É um quadro mais avançado, às vezes tu tem que converter, ou seja, transformar a cirurgia videolaparoscópica numa cirurgia aberta. Isso pode acontecer. Relação com alimentação, Gildonê. É comum a gente escutar, porque tem assim, ó, tem alguns, não sei se é mito, se é verdade, o pessoal que diz assim, comeu pipoca, comeu carocinho de pipoca e que... Não é mito, é pouco frequente, mas não é mito, né? Puxa, eu sou viciada em pipoca. Estou sofrendo com essa... Está mastigando o pirozinho aqui? Não, eu só mastigo a pipoca. O pirozinho quebra dente também, além de dar... É uma coisa interessante. A apendicite ela é mais frequente na população ocidental, né? Mais ou menos aí 7% da população em algum momento da vida vai ter uma apendicite aguda. E ela é bem menos frequente em países da África e da Ásia, né? Então, se acha que é em função da dieta, né? Talvez nesses países, por se comer, teoricamente, se come mais fibra, né? Então tem uma incidência menor. Mas o apêndice se inflama quando alguma coisa obstrui ele. E uma das coisas que pode obstruir o apêndice ou é o que a gente chama de fecalito, né? Ou que é um fragmentozinho, uma bolinha de fezes secas que pode entrar no apêndice e obstruir. Mas também pode acontecer por uma semente, né? Ou então não é semente de uva, por exemplo? Pode. Alguma semente que chegue lá no intestino, no final do intestino delgado, né? E que por um azar